As pessoas que vivem no Havaí precisam ganhar pelo menos o dobro do salário médio do restante dos Estados Unidos para viver confortavelmente. Quem não está disposto a pagar $5 por um galão de leite, precisa procurar felicidade em outro lugar. E ano após ano, o estado aparece no topo do ranking de perda populacional. Enquanto a classe média local está indo embora, o Havaí está se transformando em um paraíso para bilionários. Apenas 37 deles já possuem 11% de todas as terras privadas no estado do Aloha. Larry Ellison, cofundador da Oracle Corporation, comprou 98% da ilha de Lanai, incluindo o supermercado, o único posto de gasolina e o jornal comunitário, tudo por uma bela quantia de $300 milhões. Isso faz dele o chefe e senhorio de todo mundo na ilha. Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, está construindo um enorme complexo em Kauai com mais de uma dúzia de edifícios, pelo menos 30 quartos e banheiros, um túnel que leva a um bunker subterrâneo de 500 metros quadrados e 11 casas na árvore conectadas por pontes de corda intrincadas. Os moradores locais, com direitos ancestrais sobre essa terra, perderam na justiça e tiveram que colocá-la em leilão. O magnata malaio, Kavek Lengkong, possui um terço da ilha de Molokai através de seu império empresarial. Claro, essas pessoas e alguns dos mais ricos do mundo criam novos empregos e investem em projetos de desenvolvimento nas ilhas. Mas ainda assim, quase 2/3 dos moradores acreditam que o estado está sendo administrado por os turistas, em detrimento dos residentes. Muita gente famosa gosta de morar em Wailea e Makena, em Maui, porque é tranquilo e oferece a privacidade que eles querem. Oprah Winfrey tem uma casa grande nas colinas da região. Jeff Bezos, o fundador da Amazon, supostamente comprou uma mansão enorme na Baía de La Perouse por $78 milhões. Outras pessoas famosas que moram em Maui incluem Clint Eastwood, Mick Fleetwood, Jim Carrey e Alice Cooper. Quando você visita Maui, pode ver uma exposição especial no aeroporto, tipo um hall da fama, mostrando esses famosos. A ideia é celebrar a ligação deles com a ilha, mas os moradores sentem que isso só evidencia ainda mais o enorme abismo entre os novos super ricos e a população local, que mal consegue pagar para viver ali. À medida que os ricos e famosos continuam comprando propriedades pelo Havaí, os preços das casas continuam subindo. É mais caro comprar uma casa aqui do que em Washington, D.C. ou na Califórnia. Parte do motivo desses preços tão altos está relacionada à própria formação do terreno. O Havaí é maior do que a maioria das pessoas imagina, mas é formado por várias ilhas separadas que ficam bem distantes umas das outras. Mesmo que as ilhas sejam grandes, nem toda a terra pode ser usada para construir casas ou bairros. Diferente da maior parte dos Estados Unidos, que tem muito terreno plano e colinas suaves, grande parte do Havaí é composta por montanhas íngremes, rochosas e terrenos acidentados. Esse tipo de terreno é muito difícil de construir ou de morar. Por causa disso, a maioria das pessoas no Havaí, cerca de 1 milhão, vive na ilha chamada Oahu. As outras ilhas, como a Big Island, têm muito menos gente. Não há terra suficiente para todo mundo. E isso dificulta para quem sempre morou no Havaí conseguir pagar por um lugar para viver. O turismo representa 21% da economia do estado. A maioria dos visitantes vem dos Estados Unidos e do Japão. Os turistas trazem muito dinheiro, mas há um problema. Depender demais do turismo pode ser arriscado para o Havaí. Nos últimos anos, por causa do que todos nós sabemos que aconteceu, uma regra de saúde chamada Conditional Sail Order impediu que navios de cruzeiro viessem ao Havaí por motivos de segurança sanitária. Muitas outras atividades turísticas, como visitar praias ou participar de eventos, também foram interrompidas. Com menos visitantes, o Havaí ganhou muito menos dinheiro, o que prejudicou a economia. Para evitar esse problema no futuro, o Havaí tem tentado ganhar dinheiro de outras formas além do turismo. Uma das ideias é investir mais na pesca, mas isso não tem sido fácil. Em determinado momento, houve pesca demais por aqui, e agora o Havaí precisa importar 63% dos seus frutos do mar de outros lugares, em vez de pescá-los por perto. Existem fazendas aqui que cultivam abacaxis, nozes de macadâmia, café e produzem leite. Mas agora, a agricultura não é tão importante quanto era há 100 anos. Provavelmente, um dos motivos é que é mais lucrativo vender a terra para construir casas ou hotéis do que usá-la para agricultura. Essa mudança deixou o Havaí ainda mais dependente do turismo
e fez com que morar no estado Aloha ficasse muito caro. Dizem que Honolulu é a 7ª cidade mais cara para se viver nos Estados Unidos. Uma família de 4 pessoas gasta cerca de $8.000 por mês aqui, e um adulto sozinho vai ter que pagar em média $2.500. Só com comida, o custo é de cerca de $500 por pessoa por mês. A maior parte da comida no Havaí, cerca de 85 a 90%, vem de lugares distantes. Como os alimentos precisam viajar mais de 2.500 quilômetros para chegar lá, cerca de 1/3 de toda a comida estraga no caminho, especialmente porque o Havaí é quente e úmido. Esse desperdício deixa tudo mais caro, porque as lojas sabem que vão perder parte dos produtos e cobram mais para compensar o prejuízo. Não há tantas lojas competindo entre si. Se as lojas não competem, elas não têm motivo para baixar os preços. Além disso, eles têm que pagar caro por coisas como aluguel e eletricidade. Então, aumentam os preços para compensar esses custos. Falando em eletricidade, uma conta média fica em torno de $200, o que é quase 90% mais caro que a média nacional. Pois é, o estado do Aloha tem os custos de energia mais altos do país, e talvez seja por isso que as pessoas no Havaí usam menos eletricidade do que em outros estados. Mas as contas deles ainda são muito mais altas. O principal motivo é o preço por unidade de eletricidade, chamado de quilowatt-hora. Uma unidade de eletricidade custa quase 40 centavos. Para comparar, Utah tem a tarifa mais barata, de apenas 10,91 centavos. É tão caro no Havaí porque a maior parte da eletricidade vem do petróleo, e esse petróleo precisa ser transportado até as ilhas. Como o Havaí depende tanto do petróleo, os custos de energia sobem e descem conforme o preço do petróleo. Além de tudo isso, o imposto de renda é um dos mais altos do país. 1/4 de todas as famílias no Havaí gastou mais do que ganhou em 2024. A sobreviver, as pessoas usaram suas economias e cartões de crédito e cortaram despesas. Elas também tiveram que trabalhar mais horas ou arrumar um emprego extra. Foram obrigadas a vender seus pertences e pegar dinheiro emprestado com parentes, bancos ou outros credores. Quase metade dos moradores está na categoria chamada Alice, e isso não tem nada a ver com Alice no País das Maravilhas. Significa ativos limitados, renda restrita, empregado. Mais de 1 em cada 3 moradores vive abaixo do limite anual de renda do Alice. E ainda tem a legislação que complica ainda mais as coisas para o Havaí. Ela determina que qualquer mercadoria transportada entre lugares nos Estados Unidos deve ser levada em navios que sejam de propriedade, construção e operação americanas. Isso torna o transporte marítimo muito mais caro porque navios e tripulações do ZEWA custam muito mais do que os de outros países. A maioria dos navios do mundo não segue essas regras porque são registrados em países como o Panamá. Por causa disso, o Havaí ainda consegue receber mercadorias de lugares como o leste asiático usando navios mais baratos. Mas se quiser algo do território continental dos Estados Unidos, o custo é muito maior. Na verdade, essa lei custa ao Havaí mais de $1 bilhão por ano. Essa lei também dificulta muito o crescimento de negócios no Havaí, porque tudo é muito caro. O custo do seguro também está aumentando. Isso acontece porque as ilhas são atingidas por desastres naturais, como furacões e tempestades com mais frequência agora. Tudo isso contribui para tornar a vida no Havaí ainda mais cara. Mas mesmo com tudo isso, o estado continua parecendo bem colocado em estudos sobre bem-estar. Mesmo pessoas que mal conseguem se sustentar geralmente são mais felizes, ou pelo menos menos infelizes no Havaí do que em outros estados. Acho que o forte apoio da comunidade, um ambiente limpo e incrivelmente bonito e a possibilidade de fazer festas na praia o ano inteiro compensam muitas dificuldades.